Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem na sua vida, com a sua família, com a sua casa, com o seu ministério. Eu me chamo Adriano Almeida, você está no canal Pitada de Bíblia e aqui nós temos conteúdo edificante para a sua vida toda semana. Aqui neste vídeo nós iremos fazer a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos aqui no terceiro trimestre de 2025 e nós estamos estudando a Igreja em Jerusalém. Na lição de hoje, nós iremos estudar uma igreja cheia de amor. Na lição passada, nós estivemos estudando sobre as características de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Nesta lição de hoje, nós estudaremos as características de uma igreja que é cheia de amor. Eu convido a você a manter o seu coração aberto, porque Deus ele vai falar com você através desta pré-aula. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A nossa verdade prática diz o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja. Ou seja, sem amor não existe unidade na igreja local. Se nós quisermos que a igreja local seja unida, que haja unidade na igreja local, é necessário haver amor. Sem o amor, não existe unidade na igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Nós queremos ter comunhão, nós queremos ter um relacionamento saudável entre irmãos ali na congregação local. Nós queremos ter unidade, é necessário o amor. É sobre isso que essa lição vai falar hoje aos nossos corações. Nós vamos aqui para a introdução e antes de nós entrarmos aqui na introdução, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar essa pré-aula aqui no grupo da sua igreja, com os professores da Escola Bíblica Dominical, nos grupos de Escola Bíblica Dominical aí que você está. Compartilhe este vídeo, que eu creio que vai também abençoar muitas outras vidas. E também, se você quiser baixar esses slides aqui que nós iremos utilizar aqui nesta aula, você pode estar entrando no nosso grupo no Telegram. É gratuito, nós não cobramos nada, você vai entrar lá, vai baixar não somente esta pré-aula, mas também os slides, dessa pré-aula, mas também muitos outros conteúdos. Então vamos lá para a nossa introdução. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Então isso aqui é muito interessante, tá? O amor ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados que existem ali nela, mas não somente isso. Ele também faz com que a igreja busque caminhos, estratégias, para que as carências desses membros mais necessitados sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus de Nazaré. Então veja que o amor não é um sentimento somente, não é meramente um sentimento, esse amor que nós estamos estudando. Esse amor que nós estamos estudando é uma expressão da graça. Lembra quando Paulo falou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? Então a graça ela é abundante na igreja. E o amor é a expressão dessa graça de Deus que foi derramada
de forma abundante nos corações daqueles que creem em Cristo Jesus. Foi derramado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito em nossos corações. Primeiro ponto da lição, o amor manifestado na comunhão cristã. O amor manifestado na comunhão cristã. Primeiro subponto, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam, no versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Então veja que Lucas ele retrata que a igreja estava se expandindo, a igreja estava crescendo. A igreja havia começado com 120 discípulos no Pentecostes e agora era uma grande multidão. Então nesse ponto Lucas ele já mostra aqui no livro de Atos dos Apóstolos a expansão numérica da igreja. Depois ele vai trabalhar a questão da expansão geográfica da igreja. Mas aqui ele trabalha a questão da expressão da expansão numérica da igreja. Ou seja, o número de membros está crescendo. O número de pessoas alcançados pela graça, pelo evangelho, pela pregação da cruz está aumentando. As pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador está crescendo o número delas. E isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Uma igreja pequena, ela possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Talvez que eu esteja falando com você que faz parte de uma igreja pequena. Eu faço parte, a minha congregação local é uma congregação pequena. Existem aqui no campo onde eu faço parte congregações grandes. Mas a que eu me congrego particularmente é uma congregação pequena. E talvez que eu esteja falando com você também que faz parte de uma congregação pequena. Uma congregação que tem 10 crentes, 15 crentes, 20 crentes, 25 crentes. E é uma congregação pequena no que diz respeito às outras congregações, né? Mas a natureza e a essência é a mesma de uma igreja grande. A natureza dessa congregação, que tem 10 pessoas, 20 pessoas, 25 pessoas, é a mesma natureza de uma igreja que tem 60 membros, que tem 70 membros. A essência de uma igreja que tem 10 membros, 20 membros, 25 membros, é a mesma essência de uma igreja que tem 70 membros, 80 membros. A essência e a natureza são a mesma. Assim como uma igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Então veja bem, uma igreja pequena ela tem a mesma natureza de uma igreja grande, tem a mesma essência de uma natureza grande, tem os mesmos problemas de uma igreja grande, possui os mesmos desafios de uma igreja grande. Contudo, os desafios e os problemas de um grande povo, de uma grande igreja, são maiores na questão da proporção. Uma igreja pequena. Logicamente que quanto maior a igreja, o problema vai tomar proporções maiores. Eles se tornam, portanto, mais complexos e mais desafiadores. É mais fácil resolver um problema em uma congregação que tem 10 irmãos do que resolver um problema em uma congregação que tem 70 irmãos. Com os 10 você pode fazer uma reunião ali, olhar nos olhos de cada um, ouvir a opinião de cada um, para poder chegar assim a um denominador comum. Agora imagina você fazer isso numa igreja que tem 80 membros.
Não dá tempo de ouvir todo mundo. Não tem como ouvir todo mundo. São 80 pessoas. Se cada pessoa falar, der a sua opinião ali em 10 minutos, que hora que vai terminar essa reunião? Não é? Então, os problemas de uma igreja grande, eles se tornam maior na questão da proporcionalidade deles. E por causa disso, eles também são mais complexos e mais desafiadores. Ok? Nosso segundo ponto, então o que ele está mostrando? A igreja cresceu, mas com o crescimento da igreja também vieram os desafios e vieram também problemas. É isso que ele está mostrando nesse primeiro ponto. A igreja cresceu, graças a Deus, o evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam aceitando a mensagem da fé, as pessoas estavam se unindo a Cristo, as pessoas estavam sendo batizadas nas águas, as pessoas estavam participando do pão e do vinho, a igreja estava uma bênção, mas com o crescimento da igreja também vem desafios mais complexos, problemas mais complexos também. E agora ele vai falar sobre os desafios do crescimento aqui nesse segundo subponto. Assim, vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Então, quanto mais a igreja cresce, mais os desafios também serão maiores. Só que a igreja não pode parar de crescer por causa dos desafios. A igreja não pode parar de crescer por causa dos problemas. Não, a igreja deve continuar crescendo apesar dos desafios, apesar dos problemas, porque o Espírito que habita na igreja ajudará a igreja a romper com as barreiras, a vencer os desafios, a vencer os problemas. Veremos aqui agora alguns desafios, que vieram com o crescimento. Em primeiro lugar, crescimento acelerado e multiplicação numérica. A igreja passou a crescer em escala geométrica, o que naturalmente traz desafios administrativos, pastorais e espirituais. Um grupo pequeno se transformou em uma comunidade numerosa e complexa. Então, com o crescimento, trouxe desafios, e esses desafios eles eram de natureza administrativa, como nós podemos ver ali, por exemplo, na questão da instituição dos diáconos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. São desafios pastorais e também são desafios espirituais. Em segundo lugar, desafio da unidade em meio à complexidade. Uma igreja com muitos membros, ela tem o desafio da unidade em meio a essa complexidade que é. A complexidade se refere tanto à diversidade crescente quanto às demandas novas que vão surgindo no meio da igreja. Em terceiro lugar, o risco de fragmentação. A frase, quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Essa frase está na lição. E essa frase, ela aponta para o perigo real da divisão interna, que é um desafio prático e espiritual. Então, com o aumento da igreja, com o aumento da congregação, com o aumento do número de membros numa congregação, corre o risco de fragmentação, corre o risco de divisão dos grupos nessa congregação. E em quarto lugar, manutenção, o desafio da manutenção do amor fraterno. Somente o amor cristão pode sustentar a unidade, o que implica em manter o amor ativo e operante entre os crentes. Isso é um desafio constante. Então, em resumo, os desafios são administrar o rápido crescimento da igreja. A igreja está crescendo, isso precisa ser administrado. Preservar a unidade da igreja em meio à expansão e à diversidade de pessoas que vão fazendo parte da congregação, pessoas que vêm de outras regiões, pessoas que vêm de outras religiões, pessoas que vêm de outras culturas, pessoas que vêm influenciadas por outras coisas.
e agora se convertem, passam a viver ali na lei de Cristo, e essas pessoas precisam se preservar a unidade em meio a essa complexidade, em meio a essa diversidade, tá ok? Evitar divisões e fragmentações internas, que a igreja vai crescer, e com o crescimento da igreja também cresce essa questão das divisões, fragmentações. Então é preciso evitar as divisões e as fragmentações. E em quarto, cultivar continuamente o amor cristão como um vínculo da perfeição. Passando aqui para o nosso terceiro subponto, a vida interior. A expressão do capítulo 4, versículo de número 32, era o coração e a alma, mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. Estou falando de algo internamente ali da igreja. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir fora a missão da igreja, pregar o evangelho. E foi justamente por isso que a igreja estava crescendo, que o número de membros da igreja estava crescendo. Então o Espírito Santo, ele capacitou os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, que era a tarefa de evangelismo, e ao mesmo tempo manter os crentes unidos internamente. Então ele capacita os crentes para os crentes dar testemunho lá fora, pregar lá fora, falar de Jesus lá fora, mas quando eles se reúnem aqui dentro da igreja, eles precisam se manter unidos. E isso só é possível através da atuação do Espírito Santo. Isso não são técnicas humanas, não são mecanismos humanos, não são estratégias humanas, né? Não é nada disso. Isso aí é uma atuação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não atuar, se o Espírito Santo não agir, a igreja não consegue manter a sua unidade interna por causa dessa sua diversidade. Por isso, nós damos graças a Deus pelo Espírito Santo que Ele nos tem dado. E é o Espírito Santo que faz com que a unidade da igreja ela prevaleça acima dos desafios, acima da diversidade, acima das complexidades que há aí na igreja. Segundo ponto da nossa lição, a manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. O Espírito Santo se manifesta com poder em igrejas onde há amor e comunhão verdadeira entre os irmãos. Então veja, às vezes nós queremos que as manifestações do Espírito Santo nos cultos, por exemplo, das nossas congregações locais, seja poderoso, que haja manifestação do Espírito Santo, que haja batismo no Espírito Santo, que haja renovo, que haja avivamento, que haja manifestação da graça, que haja salvação, que haja a manifestação dos dons espirituais, que haja cura, restauração, enfim, nós queremos cultos poderosos, a manifestação poderosa do Espírito Santo em nossas igrejas. Mas isso não é possível se a nossa igreja não tiver amor e comunhão verdadeira entre os irmãos. O Espírito Santo só se manifestará com poder em nossas igrejas se em nossas igrejas haver amor e comunhão verdadeiros entre os irmãos. Em Atos capítulo 4, versículo 33, diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, nesse texto, nós vemos os apóstolos dando testemunho com grande poder, porque eles estavam em um ambiente cheio do amor cristão. Seguir regras e normas é importante na igreja. As regras e as normas são importantes na igreja. São importantes, sim. Mas isso sozinho não atrai a presença de Deus.
não atrai a presença do Espírito Santo. Não são as regras e não são as normas que vão atrair a presença do Espírito Santo para que ele se manifeste poderosamente em nossos cultos. Isso vai acontecer quando haver amor e comunhão verdadeira entre os cristãos. Quando isso acontecer, aí sim, nós veremos a manifestação poderosa do Espírito Santo em nossos cultos. Mas quando isso não acontecer, enquanto nós vivemos só ali, seguindo as regras e normas que são importantes, mas não são mais importantes, nós não estaremos atraindo a presença do Espírito Santo. O que realmente cria um ambiente propício para a ação do Espírito é a unidade e o amor entre os crentes. Se a igreja não é unida, se na igreja não há amor verdadeiro entre os cristãos, isso não vai criar um ambiente propício para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não se moverá ali naquela congregação, porque não há unidade, porque não há amor. Muitas vezes nós quebramos a comunhão e achamos que não tem problema. Não tem problema eu quebrar a comunhão. Não tem problema eu ficar sem falar com o meu irmão. Não tem problema eu criar uma intriga com o meu irmão e aí ele senta de um lado da congregação e eu sinto do outro lado da congregação. Nós não nos cumprimentamos, nós não nos falamos, nós estamos com o nosso coração pesado um com o outro e nós achamos que isso aí não tem problema, mas isso tem problema. Por quê? Porque Jesus ensinou que nós devemos perdoar os nossos irmãos para nós sermos perdoados por Deus. Ou seja, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados por Deus. Aí, se alguém achar isso injusto, é só ir conversar com Jesus, porque foi ele que ensinou isso aí. Se alguém achar que isso não é correto, não é coerente, não é certo, é só ir conversar com Jesus, porque foi ele que deu esse ensinamento. Então, há problema sim quando não há liberação de perdão na congregação. É necessário liberar perdão, para que a comunhão não seja quebrada, para que a unidade da igreja não seja prejudicada. Qualquer doutrina que ensina o contrário disso está errada. É uma heresia, uma doutrina de homens ou de demônios. Qualquer ensino contrário a esse deve ser rejeitado. Passando aqui para o próximo, nosso segundo subponto, desse segundo ponto, a graça como favor imerecido. Atos capítulo 4, versículo 33, que nós lemos ainda há pouco, diz que em todos havia abundante graça. Ou seja, a graça de Deus estava presente em toda a igreja e não somente nos apóstolos. Porque na igreja não existe elite. Não existe elite na igreja. Não há uma classe elitizada na igreja. A graça de Deus que estava sobre os apóstolos é a mesma graça que havia sobre os outros cristãos. O mesmo Espírito que ungia a pregação dos apóstolos era o mesmo Espírito que ungia o testemunho, a pregação dos outros cristãos. O Espírito que batizou os apóstolos é o mesmo Espírito que também batizou todos os cristãos. O Espírito que manifestava os seus dons poderosos na vida dos apóstolos é o mesmo Espírito que também manifestava os seus dons na vida dos outros irmãos. Então a graça de Deus estava presente em toda a igreja. E não somente em uma classe elitizada dentro da igreja, porque isso não existe. Isso não existe. Esse texto, ele mostra o motivo do ambiente tão cheio de amor, comunhão e poder espiritual dessa igreja em Jerusalém. Qual era o motivo? Que essa igreja era cheia de amor, de comunhão entre os crentes, mesmo tendo muitos crentes,
mesmo sendo uma igreja grande, e mesmo tendo problemas, mesmo tendo desafios, por que essa igreja ela era cheia de amor? Por que essa igreja ela tinha comunhão? Como era possível essa igreja ser cheia do poder espiritual? A graça de Deus operando entre eles. A graça de Deus. A resposta é a graça de Deus. Por causa da graça de Deus, a igreja era cheia de amor. Por causa da graça de Deus, a igreja tinha comunhão. Por causa da graça de Deus, a igreja vivia em unidade. Por causa da graça de Deus, a igreja manifestava os dons espirituais. Por causa da graça de Deus, os apóstolos davam testemunho do Senhor com poder. Por causa da graça de Deus, havia poder espiritual no meio da igreja. Por causa da graça de Deus, pessoas iam sendo salvas pelo Senhor Jesus todos os dias. Uma igreja cheia da graça de Deus é amorosa com o próximo, cheia da presença do Espírito Santo, agradecida pela salvação e pelos dons recebidos. A nossa igreja está cheia da graça de Deus, então ela vai ser uma igreja amorosa com o próximo. A nossa congregação local está cheia da graça de Deus, então ela vai ser uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. A nossa congregação local é cheia da graça de Deus, então ela vai ser agradecida pela salvação individual. Eu vou ser agradecido a Deus pela minha salvação e eu também vou ser agradecido a Deus pela salvação do meu irmão, pela salvação que está acontecendo todos os dias. E também vai ser agradecida pelos dons espirituais recebidos na congregação. Não somente pelo dom que eu recebi, mas pelo dom que o meu irmão recebeu. Porque através do dom que ele recebeu, eu vou ser edificado. Através do dom que ele recebeu, eu vou receber edificação. E através do dom que eu recebi, ele vai ser edificado, ele vai receber edificação. Então eu preciso ser grato a Deus por isso. Eu preciso agradecer a Deus por isso. Então essa é uma igreja cheia da graça de Deus. A graça de Deus gerava nos crentes um profundo sentimento de gratidão, pois eles sabiam que não mereciam nada disso. Eles tinham plena ciência de que eles não mereciam aquilo. Sabiam disso, mas foram capacitados por Deus gratuitamente. É a graça de Deus. Esse padrão de vida abundante pela graça se repetia em outras igrejas do Novo Testamento, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9. O apóstolo Paulo também expressou isso claramente para a igreja de Corinto. Pela graça de Deus, sou o que sou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Então, a graça de Deus. Graça de Deus. Nosso terceiro e último ponto da lição, a manifestação do amor cristão na solidariedade cristã. Primeiro ponto, a busca pela equidade. Equidade é tratar as pessoas de forma justa, levando em conta as diferenças e necessidades de cada um. Então nós precisamos tratar as pessoas de forma justa. Não é necessário nós tratarmos as pessoas de forma desigual dentro da igreja. Alguns eu vou tratar de forma justa e outros eu vou tratar de forma injusta. Não pode acontecer. Nós vamos colocar um irmão ali para ser julgado pela assembleia porque ele, por exemplo, estava jogando futebol, mas um outro irmão que vive mergulhado em pornografia, aí a gente não coloca ele no meio da congregação. Então nós devemos tratar as pessoas de forma justa. Nós devemos levar em consideração as diferenças, e isso acontece na igreja. A igreja é formada por pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, criadas em um contexto diferente um do outro, acostumados com coisas diferentes, vindo de religiões diferentes. Então a igreja precisa levar em conta essas diferenças. Não somente essas diferenças, mas também as necessidades de cada um. Às vezes a minha necessidade não é a mesma necessidade do meu irmão. E a igreja precisa levar isso em consideração. A igreja precisa levar isso em conta.
para que a igreja possa dar auxílio. Algumas pessoas têm necessidades sociais, outras têm necessidades espirituais. Alguns não têm necessidades espirituais, mas têm a questão de outros tipos de necessidades. E a igreja precisa levar isso em consideração. A igreja precisa levar em conta essas diferenças e essas necessidades de cada crente. A igreja de Jerusalém reconhecia as desigualdades sociais entre os irmãos. E ela agia com solidariedade, especialmente com os mais pobres. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Por quê que não havia nenhum necessitado entre eles? Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui não é comunismo. Viu que tem pessoas aí, políticos que defendem o comunismo, que diz que aqui é um exemplo claro de comunismo na Bíblia. Isso aqui não é comunismo, não. Aqui ninguém é obrigado a vender as suas propriedades. Aqui eles não estavam sendo obrigados pelo governo da igreja a eles venderem as suas casas, venderem a sua propriedade para dar o dinheiro para a igreja, para dar o dinheiro para os apóstolos ou para o Estado. Não! Eles faziam isso porque eles queriam fazer isso. Eles eram solidários. Eles queriam ajudar. Eles não eram obrigados a fazer isso. Eles queriam fazer isso por causa da graça de Deus. Por causa do amor que havia entre eles. Por causa do Espírito que estava ali se movendo entre eles. Eles não eram coagidos a fazer isso, não eram obrigados a fazer isso. Não, ou você faz, ou você vai sair aqui da nossa congregação. Não, na igreja não tem essa briga, esse nós contra eles, pobre contra ricos. Não existe isso na congregação. A igreja, ela reconhece as diferenças sociais, ela sabe que existem diferenças sociais. Na igreja há pessoas de classe baixa, de classe média, de classe alta. Há pessoas ricas na igreja e há pessoas pobres na igreja. A igreja reconhece isso. Mas a igreja de Jerusalém agia com solidariedade, de forma que aqueles que tinham mais ajudavam aqueles que tinham pouco. E dessa forma não havia necessitado entre eles. Havia ricos e pobres, mas a igreja não ignorava essa realidade. Ela se movia por compaixão e justiça. E isso aqui é interessante demais para os nossos dias. Segundo lugar, o segundo subponto, propriedade e compartilhamento. Os irmãos não perderam a posse dos seus bens. Eles usavam o que tinham para abençoar outros. O exemplo que o pastor José Gonçalves dá é o exemplo de Maria, mãe de João Marcos. Ela não vendeu a sua casa, mas ela usou a sua casa como um local de oração e comunhão. Ela não precisou vender a sua casa. Ela só abriu as portas da sua casa para que a igreja se reunisse ali na sua casa para momentos de oração e de comunhão. A generosidade pode se expressar de várias maneiras, dependendo da situação. O importante é manter o princípio, ajudar quem precisa. Você precisa vender o seu imóvel? Não. Você precisa vender os seus terrenos? Não. Mas o princípio é ajudar quem precisa. Ajudar o irmão que precisa. Ajudar aqueles que são mais necessitados na igreja. Fazer o culto beneficente? Ok, faça culto beneficente. Vai levantar uma coleta para ajudar, como o Paulo fez. Paulo levantou uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém em um momento de crise. Pode levantar uma coleta para ajudar o irmão. Pode fazer cesta básica. Enfim, o princípio da generosidade é ajudar quem precisa. Então ela vai se manifestar, a generosidade vai se manifestar de diversas formas, dependendo da situação, dependendo do contexto, dependendo da geografia aí onde a igreja está estabelecida, mas o princípio, esse não muda.
ajudar quem precisa. Esse princípio permanece em todas as igrejas, em todo o contexto, em toda a geografia. Um exemplo de voluntariedade. Aqueles que vendiam propriedades e traziam valor faziam isso por amor e não por obrigação, como no sistema comunista, onde eles são obrigados a fazer isso. O Estado obriga eles a fazer isso. Aquilo que você tem não é seu, é do Estado. Mas na igreja não é assim. Na igreja, aquilo que você tem é seu. Não é da igreja. É seu. Deus deu para você. Só que esses irmãos, eles vendiam as suas propriedades, casas, terrenos, propriedades, e traziam o valor da venda para que a necessidade dos irmãos fosse suprida. E eles faziam isso por amor. Não há na Bíblia nenhum texto que diz que os apóstolos obrigaram eles a fazer isso, que os presbíteros de Jerusalém obrigaram eles a fazer isso, que houve uma pressão dos mais pobres contra os mais ricos, para que os ricos eles vendessem as suas propriedades e dessem um dinheiro para que a necessidade dos mais pobres fosse suprida. Não, eles fizeram isso por causa do amor. Lembra que a igreja de Jerusalém era uma igreja cheia de amor? Então eles fizeram isso por amor. Ninguém era forçado. Tudo era feito com um coração voluntário e consciência de corpo. Ou seja, a consciência que eles tinham é: todos nós pertencemos a uma mesma família espiritual. Todos nós fazemos parte de uma mesma família espiritual. Se o meu irmão sofre, eu sofro junto com ele. Se o meu irmão se alegra, eu me alegro junto com ele. Não é isso que a Bíblia diz? Para nós chorarmos com quem chora e nos alegrarmos com quem está alegre. Então eles tinham esse senso de pertencimento a uma família espiritual. Nós somos irmãos, nós fazemos parte de uma mesma família espiritual. Então a tua vitória é a minha vitória. Quando você está triste, eu estou triste. Essa atitude de partilha era uma prova do amor de Deus agindo entre esses irmãos. Então que o amor de Deus, meus irmãos, ele também vem agir poderosamente em nossas congregações locais, e que o Senhor nos ajude a nós termos esse olhar mais atento para essa questão em nossas congregações locais. Vamos aqui partindo para a conclusão da nossa aula. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, de acordo com o que podia, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. Está vendo o seu irmão ali passando necessidades, aí você fecha os olhos. Você não pode ser chamado de cristão. Você não se importa com a dor do próximo, com a necessidade do próximo. Você não pode ser chamado de cristão. Nós não podemos fechar os olhos diante da necessidade alheia. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade ao próximo. Ajudar como pode. Né? Fazer o que está ao nosso alcance. Fazer ali o que der para nós fazermos, o que o Senhor nos capacitar para nós fazermos. Mas a questão é, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer algo. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Então, eu agradeço você por ter permanecido até aqui, nessa aula. Convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações para toda vez que cair um vídeo novo aqui você ser aí um dos primeiros a assistir. Comente aqui o que você achou desta pré-aula e que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado, paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, permitindo o Senhor nosso Deus.